A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida, que compartilha estudos, leituras e reflexões e também devocionais com base na Bíblia. Hoje é dia 14 de abril e nós estamos meditando nesse mês de abril no Evangelho de Lucas, pela orientação do Espírito Santo. Quem acompanha o canal sabe que todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios. E a leitura de Provérbios está na indicação final do vídeo de hoje. Lá no final desse vídeo eu vou deixar um link para o vídeo de Provérbios, capítulo 14. E nesse mês de abril nós estamos meditando no Evangelho de Lucas, porque o Espírito Santo disse que quer falar conosco sobre a lembrança da Páscoa. Sabemos que em abril comemoramos a Páscoa, será nessa próxima sexta-feira, dia 18, e a comemoração, a celebração da ressurreição e da vitória de Cristo sobre o mal acontece no domingo, no dia 20, e nós estamos, por esse motivo, meditando em Lucas, porque Lucas é um dos evangelistas. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, e Lucas nos traz a vida de Jesus e o seu ministério. E aqui em Lucas capítulo 14, nós vamos visitar um evento em que Jesus é convidado por um fariseu para uma refeição, provavelmente um almoço, e um almoço de sábado, em que no sábado os judeus costumam se resguardar de trabalhos com a finalidade de se reunirem nas sinagogas ou de se reunirem em casa para terem um momento de relacionamento social com outras pessoas. E Jesus, aqui em Lucas 14, ele foi convidado para esse evento, para uma refeição com os fariseus e com os doutores da lei. E esse fariseu que convidou Jesus para esse almoço, para esse evento social, esse momento de relacionamento, era um dos principais da sinagoga. O texto não mostra qual era o nome desse fariseu, porque em Lucas, no capítulo 7, nós vimos que Jesus também estava na mesa na refeição de um fariseu. Mas lá em Lucas, no capítulo 7, nós vemos que o nome do fariseu era Simão. Simão, o fariseu. Aqui em Lucas, no capítulo 14, não há o registro do nome desse fariseu e também não existe o relato de qual cidade isso aconteceu. Mas aqui em Lucas, no capítulo 14, Jesus aproveita esse momento de mesa, o momento em que eles estavam reunidos na mesa, para trazer ensinamentos sobre como é o reino de Deus. Porque Jesus estava o tempo todo ensinando sobre o reino de Deus, e quando ele faz isso nesse evento social, ele nos mostra que o cristão, em todos os lugares em que está, em todos os momentos da sua vida, é convocado a anunciar o reino de Deus. Se o reino de Deus é tão bom e é chegado para toda a humanidade, e nós sabemos que só aqueles que recebem a Jesus é que podem herdar o reino de Deus, o reino de Deus só pode ser acessado por meio de Jesus, então é salutar que em todo momento o cristão esteja, se não por palavras, pela forma como se veste, pela forma como se comporta, pelo testemunho
do seu bom porte, da forma como se posiciona nos lugares em que vai, revelar as características dos que seguem a Jesus e de como ele deseja que um cristão seja, para que possa herdar o reino de Deus. E aqui em Lucas capítulo 14 vamos começar a ler agora e ver aqui que Jesus ensina que seguir o reino de Deus exige humildade e também exige renúncia. Nós vamos ler aqui em Lucas capítulo 14 sobre Jesus falando sobre o custo do reino. Então vamos à leitura. Lucas capítulo 14, versículo 1. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Uma anotação aqui. Os fariseus estavam observando Jesus. Eles convidaram Jesus porque Jesus era alguém que chamava a atenção em razão da forma como ele pregava, com autoridade, operando milagres. Então, Jesus era convidado por esses fariseus porque eles queriam avaliar Jesus. Então, eles estavam observando Jesus, mas nós vamos ver que Jesus é que estava observando eles. Nós já vamos perceber isso nos versículos seguintes. Versículo 2. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Hidrópico é alguma pessoa que sofre de hidropisia. Hidropisia é uma doença em que a pessoa tem problema nos rins e então ela fica com retenção de líquidos. E isso gera um aspecto na pessoa que ela fica inchada, porque como os rins não funcionam, a pessoa não consegue fazer o processamento da água de forma adequada no corpo. Então era evidente que aquele homem sofria dessa doença. As pessoas viam que ele tinha sinais da doença. Versículo 3. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Veja que Jesus estava num sábado e os judeus, de acordo com a lei, devem guardar o sábado e não realizar trabalhos no sábado. Então Jesus, sabendo o que eles estavam pensando a respeito disso, Jesus, antes de fazer a cura, ele pergunta: vocês aí, que são os doutores da lei, digam, pode curar no sábado? Vamos lembrar que em Lucas, no capítulo 13, voltando aqui, no capítulo 13, nós vemos aqui que Jesus curou uma mulher que estava encurvada há 18 anos. Veja o versículo 11, Lucas 13, 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Aí Jesus cura essa mulher. Logo depois que Jesus cura essa mulher, veja o que acontece no versículo 14. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Veja que Jesus curou uma mulher que 18 anos estava encurvada, e o príncipe da sinagoga vai e fala publicamente que Jesus estava errado. E aí vem o versículo 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita. A palavra hipócrita vem do grego hipócrites, que significa ator, aquele que representa. Então, a palavra hipócrita dá a ideia de alguém que é um artista, que representa uma coisa que não é. Jesus fala: você é um hipócrita. No sábado
Não desprende da manjedoura a cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água? Era um costume do povo tirar o jumento e o boi e levar os seus animais para beberem água. Então Jesus está dizendo para eles: você solta o seu boi e o seu jumento e leva para beber água. Mas você não aceita que uma mulher que está doente seja curada. Veja o que Jesus fala no versículo 16. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Então aqui, a leitura desses versículos do capítulo 13 nos faz perceber por que Jesus, quando estava nessa mesa, fez a pergunta para eles. Então, quando Jesus viu aquele homem hidrópico, primeiro Jesus perguntou, né? É lícito curar no sábado? Aí, versículo 4. Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. Por que eles ficaram calados? Na realidade, eles não ficaram satisfeitos, porque nós vemos da leitura do capítulo 13 que os fariseus não aceitavam essas curas no sábado. E Jesus está aqui nesse evento do capítulo 14, justamente sentado numa mesa, num evento social, com um principal dos fariseus e com os doutores da lei. Porque esse principal da sinagoga, ele convidou quem para esse evento? Convidou os doutores da lei, que eram aquelas pessoas que eram os líderes religiosos, e porque eles queriam observar Jesus. Eles estavam observando Jesus. Mas Jesus também estava observando eles, a forma como eles agiam. Aí vem o versículo 5, e disse-lhes, Jesus, porque eles se calaram, no versículo 4, e aí Jesus curou, despediu o homem, e logo na sequência, Jesus começa a revelar como é o reino de Deus. Ele disse-lhes, qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? Então Jesus volta naquela questão que eles cuidavam dos animais deles, e quando era dia de sábado, eles além de levarem o jumento ou o boi para beberem água, se eles caíssem e acontecesse alguma coisa com os animais, eles faziam todo esforço para salvar os seus animais. E Jesus vem e fala, qual de vocês não faz isso no sábado? 6 e nada lhe podiam replicar sobre isso. Todos eles sabiam que eles faziam isso no sábado. Então eles ficaram quietos. Aí Jesus continua falando com eles. Versículo 7. E disse aos convidados uma parábola. Jesus usava uma parábola, é uma história fictícia que Jesus inventava para comunicar verdades sobre o reino de Deus. Era uma forma de contar uma história para ensinar as pessoas sobre o reino de Deus. Então ele disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos. Então veja como eles convidaram Jesus para observá-lo. Mas Jesus estava observando eles e vendo que alguns convidados chegavam e queriam sentar nos primeiros lugares. E Jesus, reparando isso, como escolhiam os primeiros assentos, disse-lhes, 8. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. 9. E vindo o que te convidou, a ti e a ele te diga, dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar, ou seja, o último lugar. 10. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Versículo 11. Porquanto,
qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então aqui, Jesus começa a falar a respeito da humildade. Ele está ensinando para aquele fariseu que o convidou, que era um dos principais da sinagoga, e para os doutores da lei, que eram autoridades religiosas e que estavam ali preocupados em sentar nos primeiros lugares, como o reino de Deus exige humildade e como eles precisavam aprender sobre humildade. E aqui entra um detalhe, que quando Jesus cura esse hidrópico, antes de talvez a cura desse hidrópico tenha acontecido na entrada da casa do fariseu. Porque nós lemos no versículo 2 que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. No versículo 4, Jesus faz a pergunta para eles se era lícito curar no sábado. Eles ficaram quietos e aí ele toma o hidrópico, cura ele e despede ele. Então, a Bíblia não fala, mas aqui pela leitura eu imagino que Jesus estava chegando na entrada da casa do fariseu e esse hidrópico apareceu por ali, inchado, e então Jesus veio, operou essa cura na frente dos convidados que estavam chegando naquela casa, e aí depois disso eles entraram e provavelmente sentaram-se à mesa, e aí Jesus vê que aqueles doutores da lei procuravam se assentar nos lugares mais próximos do anfitrião, do fariseu que convidou a eles, e aí Jesus começa a falar sobre humildade. Jesus aqui, pelo seu comportamento, quando ele cura o hidrópico, ele está dizendo assim: o reino de Deus não é sobre guardar o sábado, sobre ser legalista. O reino de Deus é sobre você ter compaixão, é sobre você ter misericórdia. E agora, Jesus está falando, o reino de Deus não é sobre você ter orgulho, arrogância, dizer que você estuda a lei, que você tem seu mérito, seu prestígio, o seu status, a sua posição social, e de você procurar os primeiros lugares. O reino de Deus é sobre humildade, é sobre ter compaixão e misericórdia em relação ao próximo, e é sobre ter humildade. E se você merecer receber a honra, aquele que é o anfitrião vai dar a honra a você. Isso nos mostra que quando é da vontade de Deus que Ele honre a você, Ele vai honrar você, Ele vai chamar você e vai dizer: venha para mais perto, porque você tem a honra. E aí vem Jesus no versículo 12, e dizia também ao que o tinha convidado. Agora Jesus fala, dirige a palavra para o anfitrião, o que o convidou. Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Versículo 13, mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. 14, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Então, Jesus vem agora e ensina para o fariseu, mais uma vez, sobre compaixão e misericórdia. Convidar nossos amigos, nossos parentes, isso é algo natural. Nós damos hoje a refeição e amanhã recebemos recompensa. Mas Jesus está dizendo, o reino de Deus é sobre compaixão e ajudar o próximo. Aí vem aqui o versículo 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Veja que um deles vem e fala, bem-aventurado é aquele que consegue comer pão no reino de Deus. Versículo 16. Porém, Jesus lhe disse, um certo homem, veja que Jesus,
Quando ouve esse convidado dizer bem-aventurado é o que consegue comer pão no reino de Deus, quando ele toca na questão do reino de Deus, Jesus começa a contar uma outra história. Versículo 16. Porém, ele lhe disse, Jesus disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Versículo 17. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. Versículo 18. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Versículo 19. E outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Versículo 20. E outro disse, casei e portanto eu não posso ir. Versículo 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. Versículo 22. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Versículo 23. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Versículo 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe... Não, vamos parar aqui no 24. Do 25 para frente eu vou ler depois. Então aqui, até o versículo 24, nós vemos que um dos que estavam convidados na mesa disse que melhor é herdar o reino de Deus. Aqui no versículo 15, né? Então Jesus fala para o fariseu que ele deveria convidar os pobres, os mancos, os humildes, para que ele pudesse ser recompensado por Deus. E um dos convidados ali, que estavam na mesa, fala para Jesus, bem-aventurado é o que comer pão no reino de Deus. Quando ele toca no reino de Deus, Jesus vem e conta essa história, de que um homem, e esse homem é ele mesmo, Jesus, né? Ele conta que ele faz o convite, mas que aqueles que estão muito fartos e que estão muito ricos, eles recusam o convite para entrar no reino de Deus. Então Jesus contou essa história dando exemplo de 3 pessoas, de 3 personagens. O primeiro fala, eu comprei um campo e preciso ver. Estava preocupado com os seus bens materiais. O segundo fala assim, eu comprei 5 juntas de bois. Também estava preocupado com o seu trabalho. Os bois eram usados para debulhar, para fazer os serviços da fazenda. Estava preocupado com a sua carreira. O terceiro estava preocupado com a sua vida sentimental. Eu casei. E todos eles, não há problema nenhum que uma pessoa busque ter propriedades, que a pessoa busque ter uma carreira e que a pessoa busque ter uma família. Todos esses projetos são projetos de Deus. Mas a questão aqui é que Jesus estava dizendo, eu estou convidando vocês para o meu reino. E eles estavam dizendo, mas eu só quero o meu campo, eu só quero a minha carreira, eu só quero o meu casamento. É nisso que estava o erro desses personagens. Então Jesus fala, muitas pessoas estão sendo convidadas, mas quem tem muitas coisas nessa terra recusa o reino, porque fica com a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É você colocar o seu interesse em primeiro lugar nessa vida do que sobre o reino de Deus. Então, é uma forma de manifestação de orgulho,
uma forma de dizer: o meu interesse vem antes do interesse do reino. Eu estou preocupado em viver esse tempo, a minha vida aqui. E aí, voltando o servo, Jesus ainda está contando a história. Jesus ainda está contando a história para aquelas pessoas. Que aquele servo que foi enviado voltou e falou, comunicou as respostas deles. Então esse pai de família disse: convidem todos, os pobres, os humildes, convidem todos. Jesus está dizendo que o reino de Deus é para aqueles que são humildes, que muitas vezes, veja aqui no versículo 21, no topo da tela, e voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. Que é isso que muitas vezes acontece na prática. As pessoas que procuram a Jesus são as pessoas que não têm, muitas vezes, posses e carreira, e muitas vezes passam por muitas tribulações no meio da sua família. Então, elas vão atrás de Jesus. E Jesus vem e fala: chama eles então. Já que aqueles estão fartos, carregados do seu orgulho, preocupados com a soberba da vida, então chama os que são humildes, os que são pobres, os que são aleijados, mas traga a todos, porque o reino de Deus busca salvar a todos. E aí, disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar para que minha casa se encha. Versículo 24, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará minha ceia. Nesse versículo 24, Jesus dá a resposta para aquele que disse: bem-aventurado é aquele que... versículo 15, e ouvindo isso, Jesus tinha falado para o fariseu, para convidar os mancos e pobres, etc. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado é que comer pão no reino de Deus. Ou seja, um daqueles doutores da lei disse isso. E aí Jesus conta essa história para mostrar para esse doutor da lei que estava sentado na mesa que o reino de Deus não é para aqueles que se julgam alguma coisa. Então ele estava dizendo assim: bem-aventurado é aquele que consegue comer pão no reino de Deus. E aí Jesus vem e dá essa resposta para ele, contando essa história. Aí, provavelmente, eles terminaram a refeição aqui, no versículo 24. Porque, a partir do versículo 25, nós vemos Jesus em outra cena. Provavelmente, Jesus tinha acabado a refeição e Jesus sai daquela casa, começa a andar e, normalmente, havia sempre uma multidão esperando Jesus, porque onde ele ia, ele operava milagres e sinais. Então, talvez, assim como quando ele entrou na casa, ele curou um hidrópico, logo que ele sai da casa, vem uma multidão. Veja logo na sequência, no versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe. Então agora, Jesus está com uma multidão, Jesus olha para a multidão e começa a falar o que nós vamos ler do versículo 26 para frente. 26. Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja que Jesus aqui no capítulo 14, ele tirou o dia para falar assim de maneira dura com todas as pessoas. Ele estava na casa do fariseu e ele fala para o fariseu: convide os pobres, os cegos e os aleijados. Alguém vem e responde que o mais importante é conseguir comer no reino de Deus. Jesus conta aquela história para dizer: não é qualquer um que vai entrar no reino de Deus, porque tem muita gente ocupada com a soberba da vida. Aí Jesus sai daquela casa e vem uma grande multidão e ele vira para a multidão e começa dizendo: vocês estão me seguindo, né? Mas se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, e aí na própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí o versículo 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Em outras palavras, Jesus fala: existe um fardo, existe uma forma de viver, uma renúncia para seguir a mim. Aí, versículo 28. Agora, Jesus começa a falar a respeito do custo de seguir a ele. Veja o versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? 29. Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Jesus está dizendo o seguinte, mais uma vez, Jesus está falando usando comparações para falar uma verdade que ele quer comunicar. Ele está dizendo assim, quando vocês querem construir uma torre, uma casa, vocês fazem as contas primeiro, para vocês terem certeza que vocês vão ter o dinheiro para conseguir acabar a casa, para ninguém tirar sarro da cara de vocês depois, dizendo, olha ali, começou a colocar o alicerce e não teve dinheiro para acabar a casa. O que Jesus está querendo dizer com isso? Se vocês querem me seguir, vocês, da mesma forma como vocês fazem os cálculos para a construção de uma torre, para a construção de uma casa, calculem direito se vocês realmente querem me seguir, porque o custo é caro. Aí vem o versículo 30, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Jesus aqui nesses versículos 28, 29 e 30 fala sobre a torre. Aí vem o versículo 31, ele dá mais uma comparação. 31. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se, com 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. Versículo 32. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então aqui Jesus, no versículo 31 e 32, ele faz mais uma comparação. Se um rei sai para a guerra, ele vai tomar conselho com os embaixadores. Se ele ficar sabendo que ele tem 10.000 soldados, e quando ele está no meio do caminho que o exército contrário está vindo contra ele com 20.000, qual é aquele rei que não vai enviar os embaixadores na frente para dizer, vamos ficar em paz, quais são as condições de paz? Então Jesus usa duas comparações. Ele está falando sobre a construção de uma torre, de uma casa, que todas as pessoas fazem o cálculo dos gastos, e sobre o rei que sai para a guerra. Jesus está dizendo, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo, vocês aí estão me seguindo, mas uma chave para herdar o reino de Deus é a renúncia absoluta. Existe um custo caro. Vocês vão ter que abandonar a soberba da vida. Jesus fala para o fariseu, fala para aquele convidado que fala, bom mesmo é comer pão no reino de Deus. E aí Jesus conta aquela história que nós lemos, dizendo assim, é bom comer no reino de Deus? Só que funciona assim, meu amigo. A maior parte das pessoas está preocupada com as próprias coisas. E Jesus, quando conta essa história naquela mesa, está chamando a atenção deles, que eram autoridades religiosas, que tinham fartura, que estavam preocupados com o status, com posição, que quando entraram naquela casa queriam procurar os primeiros lugares para sentar mais perto do anfitrião, para dizer que eram pessoas importantes. E aí depois, quando ele sai da casa, a multidão vai atrás dele, ele volta para a multidão e fala, vocês querem me seguir, não é? Mas me seguir tem um custo. E aí no versículo 34 e 35 ele fala, bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? 35, nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus aqui no versículo 34 está dizendo, com o sal
nós trazemos o tempero dos alimentos, nós trazemos sabor, nós fazemos a diferença na cozinha. E também na saúde, porque o sal, naquele tempo, quando não havia muitos medicamentos, era usado para curar e sarar feridas e para muitas coisas. Então Jesus fala: bom é o sal, mas se ele se degenerar, se ele perder o sabor, se ele não prestar mais, ele não vai mais poder ser utilizado. Então, vejam o que vocês querem, porque o reino de Deus exige compaixão, exige humildade e exige renúncia. Renúncia porque o reino de Deus precisa vir em primeiro lugar. Não é que é pecado você ter propriedades, você ter uma carreira, você ter uma família e você amar a sua família. Mas é que quem aceita o reino, coloca o reino acima de tudo isso. Porque é colocando o reino, assim como o sal, sem o alimento, não tem utilidade nenhuma, mas ele tem a utilidade justamente quando é colocado no alimento, assim também o reino de Deus, ele assim também a carreira, as propriedades e a família, elas têm utilidade para nós quando elas têm o toque do reino de Deus. Inclusive, quando o reino de Deus está em nós, nós administramos melhor as propriedades. Nós cuidamos melhor da nossa família. E nós usamos a nossa carreira profissional e as coisas que fazemos para a glória de Deus. Enquanto que, quando valorizamos essas coisas antes do reino, tendemos até mesmo a não cuidar direito dessas coisas. Então a mensagem é: a humildade, a compaixão, a humildade e a renúncia são as chaves para o reino de Deus. O reino de Deus vem em primeiro lugar e deve vir em primeiro lugar, porque Deus enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar para ser a nossa Páscoa. Páscoa significa passagem. A passagem de uma vida meramente terrena e pobre de Deus para uma vida com acesso livre e direto para Deus. Então vamos valorizar a Páscoa, vamos valorizar o sacrifício, a oferta que Jesus fez por nós e valorizar o reino de Deus e vencer as renúncias que nós precisamos vencer. Fica uma reflexão: o que eu preciso renunciar ainda, que está na minha soberba, na minha arrogância, no meu orgulho em relação a Jesus, de não colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém.